Olá, senhoras e senhores, beleza? Atendendo a sugestão do famoso Thiago Pereira, será que é o nadador mesmo? Diz aí, Thiago, atendendo a sugestão do Thiago, eu vou resolver com você hoje as questões da prova de estatística do concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para o interior. Essa prova que foi para o cargo de soldado do curso que se iniciaria no ano de 2016. Para você ver uma prova mais recente da Polícia de Minas, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Valeu? Já sabe, se curtir as explicações, larga o joinha no vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e pode se inscrever aqui no canal que é de graça, você não vai pagar absolutamente nada por isso. Clica nessa carinha aqui do lado, ó, e clica no botão inscrever-se caso você ainda não tenha feito isso. Valeu? Vamos às 4 questões dessa prova? Vem comigo. Essa primeira questão dizia: periodicamente, os alunos de uma determinada instituição de ensino são pesados e medidos para verificar se estão em conformidade com as tabelas de peso e altura esperados. Essas duas variáveis são: que tipo de variável é o peso e a altura? Bom, é uma questão totalmente teórica. Para resolvê-la, você precisava conhecer os tipos de variáveis em estatística. Você lembra? Vamos fazer uma breve revisão? Vamos lá. As variáveis em estatística podem ser classificadas como qualitativas ou quantitativas. Se a gente puder falar no geral, qualitativas são aquelas variáveis que não podem ser expressas por números, enquanto as quantitativas vão ser expressas por números, ok? Dentro das variáveis qualitativas, existem dois tipos, as ordinais e as nominais. As ordinais, como o próprio nome indica, né, elas se relacionam à ordem. O que isso quer dizer? Pensa lá nos conceitos: bom, regular, ruim. Está vendo que está vindo do melhor para o pior? Isso nos dá a sensação de uma ordem. Então, essas variáveis são classificadas como qualitativas ordinais. No entanto, elas podem ser classificadas como qualitativas e nominais. Elas serão qualitativas nominais quando elas forem identificadas somente por nomes, sem estabelecer uma ordem, né, palpável. Então, você pensar nas cores, nas marcas das coisas, marca de carro, por exemplo, essas são variáveis qualitativas nominais, ok? E as variáveis quantitativas? Elas também podem ser classificadas em dois tipos distintos: as quantitativas discretas e as contínuas. As variáveis quantitativas discretas assumem apenas um número finito ou infinito contável de valores. Traduzindo, as variáveis quantitativas discretas se relacionam especialmente a números inteiros. Então pensa, número de revistas, jornais vendidos por determinada banca, o número de filhos que um casal tem. Essas são variáveis que você pode contar, né? E vão ser dadas em números inteiros, ok? E as variáveis quantitativas contínuas? Elas estão em uma escala contínua, como o próprio nome diz, para a qual valores fracionais fazem sentido, ou seja, aqueles valores intermediários vão ajudar a descrever aquela variável. Então pensa na velocidade, na altura, no peso. Se você pensar no peso, uma pessoa pode pesar 65 quilos, pode pesar 65,2 quilos, né? Ou se for em gramas, se a gente colocar quilos e gramas, ela vai pesar 65 quilos e 200 gramas, 65 quilos, 275 gramas. E aí isso pode se estender, você vai para miligrama, né? As unidades, existem diversas unidades intermediárias, ou dentro de uma mesma unidade você pode ter valores intermediários, fazendo com que exista uma ideia de continuidade, ok? Consegue visualizar isso? Entre os valores inteiros existem valores menores, fracionários, que determinam uma ideia de continuidade, ok? Sendo assim, essas duas variáveis colocadas, o peso e a altura, elas são quantitativas, podem ser expressas por números, não é? E são quantitativas
contínuas, existe uma faixa de pesos e uma faixa de alturas que esses alunos podem ter. Então, a resposta dessa questão era a letra A, certinho? Ambas as variáveis são contínuas. Tem dúvidas? Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever, deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo. Valeu? Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Suponha que o gráfico abaixo represente o número de armas apreendidas em determinada localidade por mês. Então, no eixo Y, a gente observa a frequência do número de armas, então o número absoluto de armas, né? E no eixo X, a gente tem colocados os meses de julho a dezembro. É correto afirmar que o número total de armas apreendidas no período julho a dezembro é qual? Bem tranquila essa questão, né? Você tinha que ver quantas armas foram apreendidas em cada um dos meses e depois somar. Então, aqui em julho, o gráfico termina em 80, então foram apreendidas 80 armas. Em agosto, 60 armas. Em setembro, 80 de novo. Em outubro, 40 armas. Em novembro, 60 armas novamente. E em dezembro, 40 armas de novo. Ele quer saber as armas apreendidas de julho a dezembro, então a gente tem que somar todos esses valores. 80 mais 60 dá 140, 140 mais 80, 220. 220 mais 40 vai dar 260, 260 mais 60, 320, 320 mais 40 dá 360. Então, o total de armas apreendidas foi 360 armas. Essa era a resposta da questão, a letra B. Certinho? Entendido? Tranquilinha essa questão, não é? Vamos então para a questão 31. Vamos lá? Abaixo temos as ocorrências policiais registradas pela 34ª Região de Polícia Militar nos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Então, essa tabela mostra as localidades, né, e as ocorrências em janeiro e fevereiro. As localidades da 34ª RPM que apresentaram maior e menor variação percentual no registro de ocorrências no período em estudo foram, respectivamente, quais? Bom, para resolver essa questão, você precisa identificar o que é variação. Então, você tem as ocorrências em janeiro e em fevereiro para cada uma das localidades. O que é a variação que ele quer saber? A variação é a diferença entre o número de ocorrências de janeiro e o número de ocorrências em fevereiro, seja ela uma variação para mais ou uma variação para menos. O que importa para a gente é o tamanho da distância entre janeiro e fevereiro. A gente pode falar que é o módulo que existe da diferença entre janeiro e fevereiro. Então, pode ter aumentado, pode ter diminuído, mas o que importa para a gente é o tamanho dessa diferença, que aumentou ou diminuiu, ok? Isso é a variação. Sempre quando a gente pensa em variação, a gente tem que ter um ponto de referência, não é? Essa variação é uma variação em relação a quê? E aqui nessa questão, a gente tem um enunciado que não deixa muito claro a variação em relação a quê? Será que ele quer a variação em relação ao total observado de ocorrências em cada localidade? Ou será que ele quer a variação percentual em relação ao mês inicial, ao mês de janeiro? Se a gente olhar o enunciado em princípio, ele fala que é a maior e menor variação no registro de ocorrências no período em estudo. Então, ao ler essa frase, inicialmente a gente pensa que ele quer a variação, o tamanho da variação, o percentual, em relação ao total. No entanto, em estatística, o mais comum é se observar a variação em relação ao seu parâmetro inicial. Em relação ao parâmetro inicial, quanto ele variou, ok? Sendo assim, eu vou resolver essa questão considerando que ele quer a variação em relação ao mês de janeiro por ser o mais usual. Entretanto, se você considerar o seu parâmetro como sendo o mês inicial, janeiro, ou se você considerar o parâmetro
como sendo o total de cada localidade, a soma das ocorrências em janeiro e fevereiro de cada localidade, o resultado da questão vai ser o mesmo, só os valores absolutos é que serão diferentes, ok? Mas nessa questão a gente tem uma certa dúvida em relação à interpretação, ao que ele quer dizer. Ele poderia ter deixado mais claro a variação em relação a que ele quer, ok? Bom, para a gente descobrir então qual é a variação percentual, a gente vai subtrair as ocorrências de cada localidade entre janeiro e fevereiro e considerar janeiro como sendo 100%, né? Então, olha só, para a localidade 1, em janeiro houve 40 ocorrências. Qual que foi a variação entre janeiro e fevereiro? Em fevereiro foram 60, em janeiro foram 40, 60 menos 40 dá 20. Ele não quer saber essa variação absoluta, ele quer saber a variação percentual. Então, como eu já disse, a gente vai considerar janeiro como sendo o nosso referencial, a gente vai dividir a variação pelo referencial, dividir 20 por 40. 20 dividido por 40 dá 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Ao chegar no número decimal, basta você multiplicar por 100 que você chega na porcentagem. Você sabe por que disso? Isso acontece porque 50% significa o que? É 50 dividido por 100, não é? Pega 50 e divide por 100, vê quanto que vai dar. Vai dar exatamente 0,5, beleza? Se você não enxergar que você pode fazer direto assim, dividir a variação pelo valor de janeiro, você pode fazer uma regra de 3. O valor observado em janeiro vai ser 100%, a variação vai ser x. Resolve a regra de 3, você vai chegar exatamente no mesmo resultado, ok? O mesmo raciocínio você vai aplicar para as outras localidades, né? Na localidade 2, em janeiro houve 90 ocorrências e a variação de janeiro para fevereiro passou de 90 para 20, então houve uma variação de 90 menos 20 dá 70, né? A variação de 70. Esses 70 em relação a 90 correspondem a quantos por cento? Basta dividir 70 por 90. 70 dividido por 90 dá 0,7777, né? 0,78 arredondei aqui, o que é 78%. Para a localidade 3, passou de 30 para 50, 50 menos 30 dá 20, né? Então 20 dividido pelo mês de janeiro, 20 dividido por 30 vai dar 67%. Para a localidade 4, passou de 100 para 110, ou seja, aumentou 10%. Isso aqui não precisava nem fazer continha, dava para ver aqui direto, né? Se passou de 100 para 110, aumentou 10%, beleza? Para a localidade 5, passou de 300 para 240, 300 menos 240 dá 60, 60 dividido pelo seu referencial, que é janeiro, dá 20%. E para a localidade 6, passou de 70 para 100, né? 100 menos 70, isso dá 30, 30 dividido por 70 dá 0,43, que é 43%. Sendo assim, o maior percentual, a maior variação percentual foi na localidade 2 e a menor variação percentual foi na localidade 4. A resposta da questão seria a letra D. Como eu disse anteriormente, se você considerasse a soma, né, dos meses de janeiro e fevereiro como sendo o seu referencial, você dividiria a variação por esta soma e aí chegaria num resultado diferente em relação aos números, mas chegaria na mesma resposta, sendo que a maior variação seria na localidade 2 e a menor na localidade 4. Ok, pessoal? Então, essa questão, no meu ponto de vista, poderia ter um enunciado um pouco melhor para deixar um pouco mais claro, mas quando a gente trata de variação, geralmente a gente considera o referencial como sendo o parâmetro inicial, o mês inicial variou em relação ao mês inicial, ok? Essa é a interpretação que eu estou fazendo aqui com você, depois de discutir com alguns colegas, valeu? Agora a gente vai para a última questão dessa prova, vamos lá? A cantina terceirizada que funciona em um determinado batalhão fornece almoço e jantar aos militares da unidade. O gráfico abaixo mostra o movimento de usuários da cantina de segunda a sexta-feira. Então, nesse gráfico,
a gente tem o número de refeições servidas, né? Número de refeições, número de usuários em cada uma das refeições, e no eixo X os dias da semana. Em preto, as barras em preto correspondem ao almoço e as barras achuradas correspondem ao jantar, né? Sabendo-se que a cantina tem preço fixo de R$ 8,00 para o almoço e R$ 5,00 para o jantar, é correto afirmar que o faturamento médio diário em reais com almoço e jantar é quanto? Então ele quer saber o faturamento médio por dia, né, considerando os 5 dias da semana. Para isso, você tinha que calcular qual é o faturamento observado em cada um dos dias. O almoço custa R$ 8,00 cada um. O jantar custa R$ 5,00 cada um. Na segunda-feira, 230 pessoas almoçaram e 180 jantaram. Então, você vai multiplicar as 230 pessoas pelo preço de um almoço, 230 vezes 8, e somar com as 180 pessoas que jantam, vezes o preço do jantar, vezes R$ 5,00. Fazendo isso, você chega no faturamento da segunda-feira. Vamos fazer? Então, o faturamento da segunda-feira foi R$ 8,00, que é o preço do almoço, vezes o número de pessoas que almoçou, vezes 230, mais o preço do jantar, 5 vezes o número de pessoas que jantaram, 180. 8 vezes 230 dá 1.840, 5 vezes 180 dá 900. Se você tem multiplicação e soma, primeiro você resolve as multiplicações, ok? 1.840 mais 900 vai dar R$ 2.740. Então, na segunda-feira, eles arrecadaram R$ 2.740. E na terça, mesmo raciocínio, R$ 8,00, que é o preço do almoço, vezes o número de pessoas que almoçaram, R$ 245, mais R$ 5,00, que é o preço do jantar, vezes o número de pessoas que jantaram, 150. Isso vai dar um total de R$ 2.710, certinho? Na quarta, 8 vezes 180 mais 5 vezes 200, vai dar 2.440. Na quinta, 120 vezes 8 mais 5 vezes 140, que cortou um pouquinho, desculpa. Isso vai dar 1.660. E na sexta-feira, multiplica o preço do almoço pelo número de pessoas que almoçaram, 110 vezes 8, e soma com o número de pessoas que jantaram pelo preço multiplicado pelo preço do jantar, R$ 5,00, né? Isso vai dar 840 mais 465, que é igual a 1.345. Sendo assim, a gente tem o faturamento de cada um dos 5 dias, mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber o faturamento médio por dia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a média do faturamento em relação ao número de dias. Quantos dias são? De segunda a sexta existem 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5 dias. Então, a gente vai calcular a média somando o faturamento de cada um dos 5 dias e dividindo pelo número de dias. Não é? A média não é a soma dos termos dividido pelo número de termos. Sendo assim, o faturamento médio é igual à soma dos faturamentos em cada um dos dias dividido pelo número de dias. 2.740 mais 2.710 mais 2.440 mais 1.660 mais R$ 1.345 dividido pelo número de dias, 5 dias da semana, ok? Somando esses valores, a gente vai chegar em 10.895. 10.895 dividido por 5 vai dar R$ 2.179. Essa seria a resposta da questão, a letra D, certinho? Dúvidas? Para você treinar a questão de média, mediana, moda, dá uma conferida nessa playlist que vai aparecer aqui agora para você, beleza? Aqui você encontra só questões dessa parte de estatística, certinho? É isso, pessoal. Essas eram as 4 questões dessa prova. Uma prova bem tranquila, né? Mesmo assim, se tiver dúvidas, pode perguntar. Agora, se tiver entendido, larga o joinha no vídeo, compartilha nas suas redes sociais e pode se inscrever aqui no canal. Combinado? No mais, bons estudos e até a próxima!